Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, de Fundamentos Elétricos, nesse curso, o curso de Eletromecânico aqui da Sessoritec, Essa é a nossa aula gravada, Nós tivemos um momento online, em que nós pudemos ver o assunto, discutir o assunto, tirar as dúvidas, mas também estou postando a aula gravada para que vocês possam rever o assunto e tirar aí mais dúvidas se porventura ocorrer, Ok? Junto com essa aula gravada também estou colocando o material em PDF para quem gosta de fazer a leitura, e entender o assunto mais a profundo ainda, ok? E também estou postando o link do exercício para vocês fazerem nessa aula, para vocês me entregarem isso tudo via sistema, perfeito? Bom, nós tivemos já duas aulas, nós já vimos fontes de energia. Na segunda aula nós trabalhamos aí a lei de Ohm, E nessa terceira aula, então, nós vamos trabalhar tipos de circuitos elétricos, ok? Isso está muito relacionado à forma com que estão instalados, os componentes, a carga no circuito, Nós podemos classificar os circuitos elétricos em três tipos, ok? O circuito em série, o circuito em paralelo e o circuito misto, Esse terceiro, circuito misto, nós vamos ver numa aula única, por ser um circuito um pouco mais complexo, E vai demandar aí praticamente uma aula para que vocês consigam realmente entender como encontrar as correntes e tensões nesse circuito. Então esse fica para a aula que vem, o circuito misto. Na aula de hoje vamos ver o circuito em série e o circuito em paralelo, ok? São dois tipos de circuitos comuns, utilizados aí nas instalações. E nós vamos então analisar, aprender a analisar esse circuito e entender como se comportam as grandezas elétricas nesses tipos de circuito. Ok? Vamos lá então? Aí só uma imagem, para você ver como é a simbologia de um circuito em série. Então eu tenho uma fonte e tenho duas cargas, duas resistências instaladas em série. Perceba que esse tipo de circuito eu tenho uma única malha elétrica, O segundo, circuito em paralelo, Perceba que agora eu tenho duas malhas elétricas no circuito, eu tenho uma fonte e duas malhas, E eu tenho duas cargas instaladas em paralelo, Então estão em paralelo entre si e estão em paralelo com a fonte. Então perceba que existe uma diferença na disposição dos componentes, no circuito em série e no circuito em paralelo, é o que nós vamos ver agora. Muito bem. Os circuitos em série são assim denominados em função de como está instalado a carga. Perceba que R1 e R2 estão instalados em série no circuito. Eu tenho uma fonte de energia, uma fonte V0, E eu tenho, nesse exemplo nosso, duas cargas instaladas no circuito e elas estão em série, ok? Nesse tipo de circuito, nós temos uma única malha, portanto, eu terei uma única corrente, o que quer dizer que todos os componentes de um circuito que está instalado em série, eles possuem a mesma corrente, perfeito? Então, a corrente que está em R1 é a mesma que está em R2. Tá? Então, essa é a primeira característica do circuito em série, o comportamento da corrente elétrica. A corrente elétrica será a mesma em todos os componentes. Quanto à tensão fornecida, ou seja, o V0, que é a fonte de tensão, ela irá se dividir entre os componentes. Então, a fonte vai fornecer uma tensão tal, que irá se dividir entre os componentes. Se eu calcular a tensão em cima de cada componente, eu vou ver que eu vou ter uma tensão em cada componente. Se eu somar essas tensões, irá dar a tensão da fonte, porque é a tensão da fonte que se dividiu entre todos os componentes, Então, mais uma particularidade dos circuitos em que os componentes estão instalados em série, ok? Uma terceira característica do circuito em série é que a fonte de energia
ela enxerga todos os componentes, todas as resistências, como uma só, né? E essa resistência nós chamamos de resistência equivalente, perfeito? E é sobre essa resistência equivalente que eu vou calcular a minha corrente. Então a corrente que é solicitada, ela é solicitada pela resistência equivalente. Nós vamos aprender a calcular isso mais adiante, né? Perfeito? Então no circuito em série, como a corrente é a mesma, né, eu vou calcular a minha corrente em cima da resistência equivalente, ou resistor equivalente, como queiram chamar. Então está aí 3 características importantes que você precisa saber dos circuitos em série. Primeira, a corrente é a mesma, ok? A corrente em todos os componentes é a mesma. Segundo, a tensão da fonte irá se dividir entre todos os componentes. Perfeito? Terceira característica, né? A corrente vai ser calculada sobre o resistor equivalente. E daí, claro, que vem a pergunta, né? Como que eu vou calcular o resistor equivalente? Vamos ver isso agora. Olha só. Muito bem. Para mim calcular o resistor equivalente em um circuito em série é muito simples. Né? Basta você somar as resistências daquele circuito. Ok? Então olha só, nesse circuito que nós temos aí didático, esse circuito exemplo, a resistência equivalente será o quê? Será o R1 mais o R2. Só somar os dois. É claro que no circuito real eu vou ter os valores das resistências, sei lá, vai ser 100K, 200K resistência, não sei, mas eu vou ter um valor numérico na resistência. Aqui, é claro, é um circuito didático. Nós vamos fazer agora, daqui a pouco, um exercício, você vai entender melhor. Mas fica registrado que resistência equivalente em um circuito em série é só somar as resistências, ok? E em cima dessa resistência eu vou aplicar a lei de Ohm. Nós lembramos que a corrente na lei de Ohm, lá na primeira aula, né? Quem não viu pode voltar lá e ver, está gravada. A corrente na lei de Ohm é a tensão sobre a resistência. É só dividir a tensão pela resistência. Portanto, após eu somar os meus resistores e encontrar a resistência equivalente, basta eu dividir a tensão da fonte por essa resistência equivalente e eu encontro a corrente em todos os componentes, já que a corrente é uma só. Perfeito? Calcula a corrente na resistência equivalente. E essa corrente será a corrente de todos os componentes. Porque no circuito em série, nós vimos agora há pouquinho, a corrente é a mesma para todos os componentes. Ok? Perfeito? Resistência equivalente, no circuito em série, basta somar as resistências. Vamos fazer um exercício para a gente entender melhor esse processo? Vamos lá que você vai ver que é bem simples de se fazer, de se encontrar a corrente e encontrar as tensões nos componentes do circuito em série. Muito bem. O nosso exercício exemplo, nós temos um circuito em série, né, que possui 2 resistores, né, que estão aí apresentados. E o nosso objetivo aqui é calcular a corrente e a tensão em cada resistor. Ok? Bom, nós vimos agora que a corrente será calculada em cima da resistência equivalente. E que a resistência equivalente em um circuito em série, basta eu somar as resistências. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser R1 mais R2. Perfeito? O R1 é 20, o R2 é 30. Portanto, a resistência equivalente é 20 mais 30, ou seja, 50 ohms. Perfeito? Essa é a resistência. Muito bem. É sobre essa resistência que eu vou calcular a corrente. Lembra da lei de Ohm? Corrente é tensão sobre a resistência. A corrente I é a tensão sobre a resistência. Portanto, a corrente I desse circuito é a tensão lá da fonte, que é 100 volts, dividida pela resistência equivalente, que é 50 ohms.
Então eu tenho uma corrente nesse circuito de 2 amperes. Perfeito? Então qual que é a corrente em R1? 2 amperes. Qual que é a corrente em R2? 2 amperes, porque no circuito em série a corrente sempre será a mesma em todos os componentes, né? Muito bem, nós dissemos na aula, no slide passado que a tensão da fonte no circuito em série, ela se divide entre todos os componentes. Então, estou dizendo que aqueles 100 volts vai se dividir um pouco no R1, um pouco no R2. Podemos calcular isso e vamos ver como calcular. Olha só. Tensão na lei de Ohm, né? A tensão V na lei de Ohm, ela é igual a corrente vezes a resistência. Basta eu calcular a corrente e multiplicar pela resistência e eu tenho a tensão no componente. Então a tensão em R1 será a corrente 2 amperes vezes a resistência R1, que é 20. 2 vezes 20, 40 volts. Então a tensão em R1 é 40 volts. Ou seja, se eu for medir a tensão nele com um voltímetro, eu vou coletar 40 volts. A tensão em R2 será a corrente que está em R2 vezes a resistência de R2. A corrente nós já sabemos, é 2 amperes. E a resistência de R2 é 30 ohms, portanto, 2 vezes 30, 60 volts. Então perceba que a corrente é a mesma e eu multiplicando ela pela resistência, eu tenho a tensão naquele componente, no circuito em série, ok? Outra coisa importante, nós dissemos que a tensão da fonte se divide entre os componentes. E isso é validado no cálculo com a lei de Ohm. Olha só, a tensão em R1 é 40 volts, a tensão em R2 é 60 volts. Somando 60 com 40, eu tenho os 100 volts da fonte. Então ela se dividiu entre os dois componentes, entre os dois resistores. Perfeito? Então veja que é bem simples nós encontrarmos a corrente e a tensão nos componentes que estão instalados em série, em um circuito. Beleza? Então vamos agora trabalhar um pouquinho o circuito em paralelo, né? Que muda um pouquinho essa análise e esses cálculos. Ok? Vamos lá então. Muito bem, os circuitos em paralelo, nós assim o denominamos pela questão dos componentes estarem instalados em paralelo. Perceba a disposição deles, que eles estão em paralelo. Eles têm 2 pontos comuns de instalação. E todos eles estão em paralelo com a fonte. Isso já nos leva que a tensão nos componentes que estão em paralelo, elas são iguais. Ou seja, nesse nosso circuito exemplo aí, a tensão em R1 e R2 é a tensão V0, é a tensão da fonte, né? Então é bem simples de analisar a tensão num circuito em paralelo. Muito bem, no circuito em paralelo eu tenho uma condição, um comportamento diferente da corrente. A corrente ela vai se dividir entre os componentes do circuito. Então perceba ali, eu tenho a corrente IT, que eu chamo de corrente IT porque é a corrente total do circuito, e ela vai se dividir entre corrente I1 e I2, um pouco para cada componente, né? No circuito em série, como eu disse, a tensão será a mesma em todos os componentes. Outra questão importante é que no circuito em série, a corrente total, a corrente T, pode ser calculada no resistor equivalente também. Ou, se eu preferir, eu posso calcular, né, as correntes I1 e I2 e somar. Porque se a corrente T se dividiu entre I1 e I2, se eu calcular as duas correntes em cada resistor, e eu somar as duas, eu também tenho a corrente total. Então veja que eu tenho duas formas de encontrar a corrente total. Calculando em cima do resistor equivalente ou somando as duas correntes I1 e I2. Vamos entender agora como isso funciona para você aprender a calcular a resistência equivalente num circuito em paralelo. É um pouco diferente do circuito em série.
Muito bem, como eu disse, para se calcular a resistência equivalente em um circuito em paralelo, ela é um pouco diferente do circuito em série. Como que eu vou definir isso? Olha só, a resistência equivalente será 1 sobre a soma dos inversos das resistências, né? Ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E se tivesse outros resistores, outras resistências, eu iria somando embaixo sempre os inversos, né? Então, nesse caso, a resistência equivalente será sempre calculada dessa forma, tá, pessoal? O 1 em cima e embaixo os inversos das resistências. Então, 1 sobre R2 mais 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se tivesse R3 mais 1 sobre R3, daí eu resolvo essa parte de baixo, né? E depois divido 1 por esse valor e eu vou ter a resistência equivalente. Nós já vamos fazer um exercício para vocês verem que isso é bem tranquilo de se fazer, tá? Então, a resistência equivalente no circuito em paralelo, nós devemos utilizar essa regra para calcular. Perfeito? Vamos fazer um exercício, você vai ver que não é nada difícil de fazer isso, né? Olha só, nós temos aí um exercício exemplo, né? Um circuito em paralelo que tem 2 resistores, né? E eu quero calcular a corrente e a tensão em cada resistor. Beleza? Como nós vimos agora há pouco, a tensão em cima desses componentes é a tensão da fonte. Não muda, né? Então eu sei qual é a tensão em R1. É a tensão V0, é 10 volts. Qual que é a tensão em R2? É a mesma tensão V0, é 10 volts, porque esses componentes estão em paralelo com a fonte, né? Então, se eu quiser calcular a corrente I1 e 2, ficou fácil. Posso aplicar a lei de Ohm. Se eu tenho a tensão no componente e eu tenho a resistência, basta eu aplicar a lei de Ohm, não é? Olha só. A corrente ela é igual a tensão sobre a resistência. Portanto, a corrente I1 é igual a tensão no R1 sobre a resistência de R1. Ou seja, 10 volts sobre 2 ohms, que é igual a 5 amperes. Portanto, a corrente I1 é 5 amperes. Posso fazer o mesmo para a corrente I2, né? Corrente, na lei de Ohm, basta dividir a tensão pela resistência. Sempre gravem isso, tá? Portanto, a corrente I2 é a tensão em R2, que é 10 volts, dividida pela resistência R2, que é 40 ohms, o que nos dá 0,25 amperes de corrente em R2, né? Outra questão. Bom, achei a corrente I1 e 2. Agora eu quero saber qual que é a corrente total. Lembra que a corrente total se dividiu entre I1 e I2. Um pouco foi para I1, outro para I2. Portanto, se eu somar as duas correntes, eu tenho a corrente total. I total é igual a I1 mais I2. Ou seja, I total é igual a 5,25 amperes. Então é bem simples de se encontrar as correntes em um circuito em paralelo, né? Muito bem, mas eu disse que eu consigo calcular a corrente total em cima da resistência equivalente desse circuito. Ou seja, eu quero conseguir achar o 5,25 na resistência equivalente e não mais somando as duas correntes anteriores. Lembrando que eu posso usar qualquer processo, né? No exercício que vocês forem fazer, eu aconselho vocês a usar esse processo aí, que é bem mais simples, né? Mas eu posso sim calcular a corrente total do circuito em cima da resistência equivalente. Vamos ver isso? Olha só. Muito bem, como nós vimos na aula passada, a resistência equivalente, basta eu, né, dividir o número 1 pela soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se eu utilizar essa regra, eu vou ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 40, né, que são as resistências R1 e R2. Dividindo 1 por 2 dá 0,5. Dividindo 1 por 40, né, ali embaixo da divisão, né, dá 0,025. Somando os dois valores, eu tenho embaixo, né, da divisão, eu tenho 0,525. Se eu dividir o 1 por esse valor, dá aquele número grandão que você está vendo ali, né, 1,904761904. Coloquei todos os valores para que a gente realmente chegue àquele valor anterior de 5,25. Agora eu posso calcular a corrente em cima dessa resistência equivalente, que eu vou encontrar a corrente total também. Vou contar IT, olha só. O IT pode também ser calculado
com a tensão da fonte sobre a resistência equivalente. Olha só, o 10 dividido pela resistência equivalente, que é 1,904761904, é igual a 5,25 amperes. Então perceba que eu tenho duas formas para chegar ao mesmo resultado. O anterior, eu calculo I1 e I2, e somo os dois, eu acho IT. Nesse processo, eu calculo a resistência equivalente e aplico a lei de Ohm, né, que é tensão sobre resistência, e encontro a corrente total. São duas formas de fazer, mas que vocês entendam o processo, né? Um processo eu tive que achar a resistência equivalente, no outro não foi necessário, né? Em função de que eu tenho as variáveis que eu preciso, né? Eu tenho tensão e resistência no componente, portanto, eu consigo calcular a corrente. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa aula gravada, né? Revejam, tá? É uma aula rápida, mas não é para ver só uma vez. Tem que rever 3, 4 vezes para você poder entender como é o processo, né? É uma aula objetiva para que você possa ver várias vezes, né? Nós tivemos anteriormente a nossa aula online, né? Em que nós também trabalhamos esse assunto, mas para aqueles alunos que precisam rever o assunto, eu também vou sempre disponibilizar para vocês a aula gravada, para vocês poderem rever, tá? Então, tá aí a aula gravada. Também estou disponibilizando para vocês o PDF dessa aula, né, para quem precisa ler, quer montar uma apostilazinha para poder ler e guardar essa informação. E também aí está o link do exercício para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, eu estou online durante o período da aula. Então, eu estou online aquele período da aula que vocês têm. Eu tenho dúvida, eu estou aqui no grupo de WhatsApp, é só perguntar que eu já respondo, né? Então, nós temos um momento online, né? Que é a primeira parte da aula. Depois nós temos a aula gravada com o exercício e o PDF para você dar aquela estudada. Mas nesses momentos eu ainda estou à disposição de vocês para a gente tirar dúvida e conseguir resolver todos os exercícios. Tá? Lembrando que os exercícios também valem notas, né? E você pode fazer quantas vezes quiser. Errou? Faz de novo, né? Ele vale nota para a gente poder no final somar com a nota da prova e fazer a tua média final. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ok?